Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos trabalhar com a segunda parte da aula de ângulos congruentes. Só relembrando, na primeira parte nós trabalhamos dois casos em que os ângulos congruentes aparecem, que é o caso dos ângulos opostos pelo vértice e da bissetriz. Agora, nós vamos trabalhar com um caso com retas paralelas e uma transversal. Só lembrando, as retas paralelas são aquelas retas que pertencem ao mesmo plano, mas não possuem um ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam. E a reta transversal é a reta que cruza as paralelas. Observe na imagem. Aqui nós temos as retas paralelas R e S cortadas pela transversal T. Notem que com essa transversal nós temos a formação de 8 ângulos, que eu vou nomear de A, B, C, D, E, F, G e H. E o objetivo dessa aula é tentar mostrar qual é a relação que existe entre esses 8 ângulos. Então vamos lá. Vamos começar analisando primeiro os ângulos que estão aqui identificados em vermelho, que são os ângulos B, C, F e G. Será que eles têm alguma relação? Vamos ver. Notem que nós podemos verificar que os ângulos B e C são congruentes, pois eles são opostos pelo vértice. Do mesmo modo, também podemos dizer que os ângulos F e G também são congruentes, porque também são opostos pelo vértice. Bem, mas se nós isolarmos os ângulos B e F, nós também poderemos verificar que eles também são congruentes. Imaginem que as retas paralelas sejam dois pisos de um shopping center, por exemplo, e a reta transversal seja a escada rolante. Reparem, pessoal, que o ângulo que a escada rolante forma com os dois pisos é o mesmo. Então, nós poderemos verificar que B é congruente a F, portanto tem a mesma medida. E aí, qual é a conclusão que a gente pode ter? A conclusão é que os ângulos B, C, F e G são congruentes. Da mesma forma, nós também poderemos concluir que os ângulos A, D, E e H também são congruentes. Resumindo, lembre que no começo nós verificamos que quando nós temos duas paralelas e uma transversal nós tínhamos 8 ângulos? Bem, mas agora nós estamos concluindo que dos 8 ângulos nós temos apenas 2 tipos. Então, pessoal, não é muito difícil de memorizar isso. Dos 8 ângulos, nós temos apenas 2 tipos. E aqui na nossa figura, esses tipos estão identificados pelas cores vermelho e verde. Tudo bem? Bem, pessoal, só que nós poderemos classificar esses ângulos 2 a 2. A primeira classificação que nós temos é o que nós chamamos de ângulos alternos internos. Bem, vamos tentar entender um pouco esse nome. Ângulos alternos são aqueles ângulos que, em relação à transversal, eles estão em lados alternados, ou seja, um está do lado direito, outro está do lado esquerdo. Internos significa que ele está naquele miolo das paralelas e não para fora, eles estão no miolo. Então, os ângulos alternos internos são aqueles ângulos que estão em lados alternados da transversal, mas no miolo das paralelas. E aqui nós poderemos verificar que os ângulos C e F são alternos internos, D e E também. Mas a gente pode verificar que pelas cores, como a gente concluiu anteriormente, que eles são congruentes. Então, pessoal, nós temos que lembrar que quando os ângulos são alternos internos, eles são congruentes. Depois nós temos também os alternos externos. Bom, se são alternos, em relação à transversal, eles estão em lados alternados. Bom, mas se são externos, eles estão fora do miolo das paralelas. E aí, nós temos os seguintes exemplos. Os ângulos A e H e B e G são alternos externos. Mas qual é a conclusão que a gente chega desses ângulos? É que eles são congruentes também. Tudo bem? Agora nós também temos o que nós chamamos de ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes, pessoal, têm a seguinte característica. Primeiro, eles têm que estar do mesmo lado da transversal, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Outra coisa, um desses ângulos tem que estar no miolo das paralelas, dentro das paralelas, e o outro fora.
Então, do mesmo lado da transversal, e em relação às paralelas, um tem que estar dentro e o outro fora. Vamos ver quais são os pares que caem dentro dessa classificação? Dá uma olhadinha. Nós temos aqui os ângulos A e E, B e F, G e C e H e D. Notem, pessoal, que eles também são ângulos congruentes. Então, quando nós trabalhamos com ângulos alternos internos, alternos externos e correspondentes, esses ângulos são congruentes. Mas também temos o que nós chamamos de ângulos colaterais internos e colaterais externos. Os ângulos colaterais internos são aqueles ângulos que estão do mesmo lado da transversal, mas dentro das paralelas. Aqui no nosso exemplo, os ângulos C e E são colaterais internos e os ângulos D e F também. Só que será que eles são congruentes? Não. Verifiquem pela figura, pessoal, que eles têm cores diferentes e aqui nesse caso eles serão suplementares. Então não se esqueça, os ângulos colaterais internos são suplementares. Mas e os ângulos colaterais externos? Bom, se são colaterais externos, é porque eles estão do mesmo lado em relação à transversal, mas estão fora das paralelas. No nosso exemplo, nós temos A e G como ângulos colaterais externos e também B e H. Qual é a conclusão que a gente chega desses ângulos? É que esses ângulos colaterais externos também serão suplementares. Então não se esqueça, pessoal, se os ângulos são alternos internos, alternos externos ou correspondentes, eles são congruentes. Mas se eles são colaterais internos ou colaterais externos, eles serão suplementares. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado por assistirem. Se gostou, curta o vídeo, me ajudem a divulgar nas redes sociais e a compartilhar o vídeo. E até uma próxima. Obrigado!